Bom, bom dia. Queria agradecer o convite feito aí pelo Pelópis para estar aqui participando desse debate. Eu tinha preparado um material mais focado em Rio de Janeiro, né? Então eu pedi que eu pudesse também contribuir um pouco numa leitura mais geral do Brasil. Então eu trouxe alguns elementos, né, para a gente conversar um pouco. Não se peguem pelo título, né, do arquivo, porque na verdade foi capturado agora de manhã, mas o foco vai ser mais uma compreensão mais geral da questão agrária brasileira, como um foco para chegarmos, né, no Norte Fluminense e entendermos um pouco dessa dimensão. Pode tocar isso para frente, porque isso aí foi que não tive tempo de arrumar esse arquivo. Pode tocar um pouco mais. Pode passar. Está obedecendo? Não está. Não, pode tocar até aqui, ó. Aí. Não mexe? Não obedece. Congelou. Que computador é esse, gente? Um congelamento. Bom, eu vou começando aqui a conversa, daqui a pouco chegamos ali na visualização do material. A compreensão que nós temos da problemática agrária brasileira, né, se foca em torno de 4 elementos centrais, né? Uma dimensão é a dimensão da concentração fundiária. Eu vou falar um pouco dela, da sua dimensão histórica e da sua atualidade. Uma segunda dimensão, né? Tá bom, aí tá bom, beleza. Uma segunda dimensão, né, é a dimensão do processo de internacionalização das terras no Brasil, né, que vem se acentuando e, aliás, o caso de São João da Barra, depois o Pelópis vai falar, um dos exemplos do que a gente tem como um processo em curso dessa natureza. O terceiro elemento, né, é a questão da mudança na dinâmica produtiva, né, no Brasil, do ponto de vista da agricultura, que aponta para um processo de insegurança alimentar crescente no país, né? E, por fim, um quarto elemento é a vinculação histórica do modelo agrário brasileiro com um padrão de degradação ambiental, violência e exploração do trabalho. Sendo que esses elementos da violência e da exploração do trabalho eu vou pincelar, mas vou deixar para Priscila, né, que vai falar mais disso a partir dos dados mais recentes da CPT. Então, esses 4 elementos compõem, né, o cerne do que é, na minha avaliação, a questão agrária brasileira atual. Então, concentração da terra, internacionalização da terra, insegurança alimentar crescente e degradação e violência como elementos fundamentais do modelo agrário brasileiro, né? Então, vamos começar com o primeiro gráfico, né, que traz a dimensão da concentração fundiária, né? O gráfico montado a partir de dados do INCRA, né, que mostra que você tem um número de estabelecimentos. Então, os estabelecimentos até 10 hectares são 34% do total de estabelecimentos do Brasil. Imóveis rurais, estabelecimentos que usam o IBGE, a categoria do INCRA é imóveis rurais. Então, 34% dos imóveis rurais têm até 10 hectares e eles somados têm apenas 1,46% da área total dos imóveis rurais no Brasil. Na outra ponta, né, para pegar o outro extremo, os imóveis com mais de 1.000 hectares são apenas 1,48% do total de imóveis, mas eles têm somados 52,84% da área dos imóveis rurais no Brasil. Então é uma desproporção enorme, né, que aponta uma concentração fundiária gigantesca. Se a gente traduzir isso em termos de índice de Gini, que é um índice que mede concentração, que vai de 0 até 1, o Brasil está na faixa de 0,85. Né? É quase 9, é quase o topo, né, da concentração de terras, né, no mundo. Hoje o Brasil é o 4º país em concentração de terras no mundo, né, o que aponta para uma dimensão, né, de desigualdade brutal no acesso à terra no país.
é algo que tem uma longa história, que vem do estabelecimento das Seis Marias, do processo inicial da colonização, passa, né, pela instituição da Lei de Terras de 1850, que no contexto, né, da abolição da escravidão impede o acesso à terra daqueles que foram libertos, assim como impede o acesso à terra mais amplamente daqueles que virão substituir os escravos como mão de obra, né, no campo brasileiro, que são os colonos imigrantes, né, europeus, e se perpetua a partir da não realização da reforma agrária no Brasil ao longo do século XX, apesar de todas as tentativas, lutas, mobilizações sociais que aconteceram em torno disso, né, mas que sempre foram mobilizações estancadas e processos retidos por uma movimentação da grande oligarquia agrária que se manteve aliada, né, às nascentes classes dominantes urbano-industriais, brecando qualquer possibilidade de reforma agrária no Brasil. E aí nós chegamos em pleno século XXI, né, ainda com esse grau brutal de concentração da terra, de desigualdade no acesso à terra no Brasil. Então esse é o primeiro elemento que configura essa dimensão, né? Um segundo elemento, né, que configura o processo, então, que eu falei, é da internacionalização crescente das terras no Brasil, né? Isso aqui eu vou falar mais para frente, né? Mas o que é essa internacionalização? Ora, o Brasil é o país no mundo, né, que combina em maior proporção disponibilidade de terras e disponibilidade de água. Tinha passa para antes, que eu acho que tinha estado anteriormente isso aí. Isso, mais um, só um mapa. Perfeito. Esse mapinha mostra no mundo a disponibilidade de águas e de terras, né? Então é fácil de compreendê-lo, né? Quanto mais escuro tiver pintado o país, mais para vermelho escuro, né? É uma gradação, do branco, passando pelo amarelo, até o vermelho mais escuro. É disponibilidade de terras, né? Então, o Brasil se destaca, a Rússia, os Estados Unidos, né? O segundo elemento é a disponibilidade de água. Quanto maior a bolinha azul, maior a disponibilidade de água. Combinado, você tem o quê? Maior bolinha azul e maior vermelho mais escuro. O Brasil, né? A agricultura, né, depende de terras, e depende de água, e depende de sol, de luz solar, né? Os três elementos fundamentais para a prática da agricultura: terra, onde a planta tira o seu nutriente, e a área para você poder plantar. 2, água, né, porque as plantas sugam, né, água no seu processo de crescimento, depende de água para crescer, e luz solar, para fazer, combinadamente com o ar, a fotossíntese, né? Além da maior disponibilidade de terra e de água, comparado com os outros países que são próximos do Brasil, nesse contexto, nós temos ali uma dimensão, né, de insolação. Vou colocarmos aí, o Brasil é o único desses países que está localizado na faixa intertropical. Então, o volume de luz solar também é muito superior. Combinadamente, portanto, nós temos as condições ideais para a expansão da agricultura e para a viabilização da agricultura. Esse contexto, então, coloca o Brasil hoje como um dos países onde a busca, né, das grandes corporações transnacionais por terra é cada vez maior, cada vez mais intensiva, né? Essa busca, que já há, então, todo um movimento forte acontecendo de compra de terras por empresas estrangeiras, fundos, né, financeiros, e também, né, um movimento de aquisição de empresas, né, agropecuárias no Brasil por grandes corporações transnacionais, além do controle cada vez maior que elas têm do ponto de vista da questão da tecnologia agropecuária e da comercialização da produção agropecuária e a sua transformação agroindustrial, né? Então, você pegar, por exemplo, fábrica de máquinas e equipamentos agrícolas, todas as marcas, né, de trator, colheitadeira que nós temos hoje no mercado brasileiro são estrangeiras. Se você pegar semente, né, o controle da produção de semente, toda ela em mãos de empresas estrangeiras, Syngenta, Monsanto, etc. Se você pegar fertilizantes e pegar agroquímicos de combate de pragas nas mais diversas formas, né, pesticidas, inseticidas, etc. Tudo isso está hoje monopolizado por grandes corporações transnacionais. Então, eles cada vez mais estão em busca das terras e cada vez mais controlam
do ponto de vista, né, das condições de produção à agricultura brasileira. E controlam também cada vez mais a comercialização da produção, sobretudo, né, nos grãos, né, onde eles têm uma liderança absoluta. Você tem 5 empresas que monopolizam o mercado de compra de milho, soja, etc., de grão no Brasil. 4 delas são estrangeiras: ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus. E, adicionalmente, é a única brasileira no setor, que é do ministro Blairo Maggi, que é o ministro da Agricultura, que é o Grupo Maggi, o Grupo Amaggi, né? Então isso configura esse controle. Ora, a concentração fundiária, somada a essa internacionalização cada vez maior, né, da agricultura brasileira, aponta então, né, na direção desse processo que nós estamos chamando a atenção, que é então o terceiro elemento da conversa, que é a insegurança alimentar crescente no Brasil. Esses dados falam, me parece, por si só, né? Comparação entre a produção, a área plantada com alimentos básicos e a área plantada com commodities, ou seja, produtos que vão para exportação ou que vão para transformação agroindustrial para servir de matéria-prima para diversos tipos de indústria, né? Então, observem, né? Em 1990 nós tínhamos 45 milhões de hectares de lavouras temporárias no Brasil. 2015, 71 milhões de hectares de lavouras temporárias no Brasil. Lavoura temporária é a maior parte, né, das plantações. Lavouras permanentes são uma parcela maior. A única que tem uma área mais expressiva de lavoura permanente é o café, né? O resto não tem uma área muito significativa. Então vejam, né, o que aconteceu com os alimentos básicos, né? Arroz diminuiu a área plantada, feijão diminuiu a área plantada, mandioca diminuiu a área plantada. Somados à área plantada desses 3 produtos que são da alimentação básica, né, comemos arroz, feijão, farinha de mandioca, ou mandioca mesmo, né, praticamente todos os dias, né, nossa dieta básica alimentar, né? Então a área plantada em 1990 com alimentos básicos era de 11,44 milhões de hectares, né? 11.440.000 hectares. Essa área caiu para 6.830.000 hectares. Então reduziu-se, né, em quase 5 milhões de hectares a área plantada com alimentos básicos no Brasil. Caiu quase para metade a área produzida com alimentos básicos no Brasil. Em compensação, o que acontece com a produção de cana, de milho e de soja? Então, a área, né, de cana, milho e soja, né, subiu, aumentou, né, vorazmente. Nós tínhamos somados, né, 27 milhões e 930 mil hectares, né, dessas 3 commodities, né, em 1990, e isso passou para 58 milhões e 210 mil hectares dessas 3 commodities somadas no Brasil. Então, o que você teve foi, né, um direcionamento cada vez maior da produção agrícola brasileira na direção dessas culturas, que são culturas que servem para quê? A cana, basicamente, álcool. Né? Cada vez mais, né, o álcool. O milho, fundamentalmente, ração animal. Né? E a soja, ração animal, e cada vez mais exportada, inclusive in natura. Nem mais transformação interna a gente tem a maior parte da soja produzida no Brasil. Né? Então essa é a desproporção. Cada vez mais produzimos aquilo que interessa a essas grandes corporações transnacionais que dominam a agricultura brasileira, cada vez menos produzimos alimentos básicos para a população brasileira. É essa a dimensão da insegurança alimentar que marca, então, cada vez mais esse cenário da agricultura brasileira. Né? Além disso, nós nos transformamos também cada vez mais em pasto para abastecer o mundo. Né? Desde o mal da vaca louca, onde a produção confinada de gado na Europa foi vertiginosamente desconstruída, né? Diminuiu substancialmente, o Brasil expandiu substancialmente a sua criação animal, fazendo propaganda lá no mercado externo de que os bois brasileiros pastam livremente nos nossos imensos latifúndios. Né? Então isso virou uma vantagem comparativa do Brasil no mercado internacional de carnes, que fez com que o Brasil se transformasse, né, num dos maiores exportadores mundiais de carne bovina. E hoje, né, nós temos também nessa comparação, né, a criação de gado bovino, né, que você tinha um rebanho da ordem de 147 milhões de cabeças de gado em 1990, e hoje nós temos 215 milhões de cabeças de gado. Tem mais boi do que gente no Brasil. Isso não reflete exatamente no maior acesso à carne
para nós brasileiros. O que você tem na realidade é um processo que essa carne é cada vez mais exportada, né? E aí todos os desdobramentos recentes aí da tal da Operação Carne Fraca estão aí para mostrar essa presença do Brasil nesse mercado internacional e esse monopólio, né, que também se estabeleceu no caso da carne no Brasil, no caso da carne em geral, um predomínio de algumas grandes empresas nacionais. Perdão. O que chama atenção também é importante, né, é apontar para onde essa criação de bovinos está se expandindo, né? Então observem que a região para onde mais cresceu a criação de bovinos foi a Amazônia, né? Então é uma expansão da criação de bovinos sobre a floresta amazônica, um processo de desmatamento cada vez mais intenso. Esse mapinha mostra a expansão da pecuária, esses dois mapinhas comparados, né? O do Censo Agropecuário de 96, o Censo Agropecuário de 2006, né? O IBGE, né, nos impediu de acesso a dados mais recentes, não fazer o Censo Agropecuário 2016 como deveria, mas o processo aqui já mostrava, né, uma enorme expansão da criação de gado na Amazônia, né? Então o dado, né, mais recente certamente só vai intensificar esse processo, assim como também mostrava para a gente a dimensão então da expansão da soja, né, também para o território brasileiro de forma expressiva, né? E o terceiro, o quarto elemento do nosso debate é sobre a questão então da violência e da degradação intrínsecos a esse modelo. Já falei um pouco de degradação, por exemplo, quando falamos que a expansão para a Amazônia é muito expressiva, e temos a dimensão também dos conflitos pela terra como algo marcante no Brasil, mas aí eu vou deixar para a Priscila, né, falar um pouco mais a partir dos dados mais recentes da CPT. E nessa dimensão da degradação, o outro elemento é a questão dos agrotóxicos, né? Desde 2008 o Brasil é campeão mundial do uso de agrotóxicos, né? Para vocês terem uma ideia, 20% do consumo mundial de agrotóxicos em 2011 se deu no território brasileiro. Um quinto, percebam, um quinto de todo o agrotóxico usado no mundo, usado dentro do Brasil, né? Esse boom dos agrotóxicos está diretamente ligado à liberação dos transgênicos, porque a partir então da combinação de transgênicos, né, como a soja RR, a soja que reage à aplicação do Roundup, que você teve a explosão do consumo de agrotóxicos no Brasil. Então é um modelo articulado que as empresas inclusive fazem a venda casada, né? Ele vende a semente e junto vende o agroquímico, sem o qual aquela semente não produz na produtividade difundida e propagandeada pela empresa, né? Então você teve um patamar de crescimento gigantesco, né, do consumo de agrotóxicos no Brasil nos últimos 40 anos, aumentou 700% o consumo de agrotóxicos, né? Enquanto a área plantada nesse período aumentou apenas 78%. Então você teve um aumento de praticamente 10 vezes o consumo de agrotóxicos frente à expansão da área plantada. Então é a intensificação do uso de agrotóxicos, não é propriamente uma expansão, né, da produção que se coloca nesse sentido, né? Então você vê aí de 2002 para 2011 também o crescimento muito expressivo do consumo de agrotóxicos em milhões de litros, assim como de fertilizantes em milhões de toneladas. Ou seja, é uma agricultura cada vez mais insustentável, não só ambientalmente, porque isso aqui é mais poluição, como economicamente, porque é cada vez mais caro você produzir nessas bases de intenso uso de fertilizantes, intenso uso de agrotóxicos dentro da agricultura. No modelo, portanto, se torna cada vez mais insustentável ecologicamente e economicamente, além de socialmente, como já vimos que a desigualdade se acentua cada vez mais e a insegurança alimentar também. Então é esse cenário que a gente tem como um cenário estrutural, né, no Brasil, além de serem as monoculturas grandes sorvedouros de água, né? 72% da água consumida no Brasil é água consumida pela agricultura, esse modelo de grandes pivôs centrais, sobretudo, que é um modelo que gasta muita água, não só porque são grandes volumes que são jorrados para cima das plantas, como a evaporação é muito intensa. Então é um desperdício de água muito grande que você tem dentro desse modelo de produção aí colocado, né? E ele se completa, portanto, com a questão da violência, mas aqui eu vou deixar então para a Priscila falar, e aí eu volto depois para falar um pouco sobre a questão do Rio de Janeiro mais especificamente, né? Bom dia, também gostaria de agradecer o convite do professor Pedro Loves, Rodrigo,
também o Paulinho, é com muita satisfação também estar aqui. É bom também apresentar um pouco o trabalho da CPT, que é uma organização de apoio aos movimentos sociais do campo, nascido, né, na Amazônia em 75, em plena ditadura militar, na luta dos indígenas, poceiros, pescadores na Amazônia. E esses dados que também a gente vai apresentar, eles são próximos da realidade, mas também a gente entende que tem limites, né? Então a realidade é muito mais cruel, talvez, do que até mesmo esses dados apresentam. E antes de falar, de apresentar os dados do caderno de 2016, a gente também está ali exposto, temos esse jornal, que é mais uma síntese, né, para a gente trabalhar com os movimentos sociais do campo, as comunidades. E é impossível a gente não falar de 2017, que para a gente já é um ano lamentável, um ano que a gente já tem de 37 a 39 assassinatos no campo. Isso a gente 37 ou 39, porque a gente ainda está estudando, são dados parciais, quais entram dentro da metodologia da CPT. E isso pode ir para o segundo slide, por favor. E já 39 assassinatos a gente vai apontar, e eu apontei alguns casos mais emblemáticos para a gente, que só esse ano, em abril e maio, a gente já teve 2 chacinas e uma em Coniza, isso no Mato Grosso, e em 20 de abril, em que a gente teve 9 trabalhadores assassinados e torturados antes, então por pessoas encapuzadas. E pra gente é uma chacina que a gente já aponta como um dos mais durante anos, né? Um dos casos mais emblemáticos durante anos. Em Vilhena, em Rondônia, 29 de abril também, 3 corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro. E o que é mais emblemático também é que foi em uma mesma fazenda em que 5 trabalhadores foram mortos em 2015. E o crime continua impune. Então é uma licença para matar se ocorreu isso em 2015 e o crime ainda continua impune. Em 2016 aconteceu a mesma coisa, em 2017 também. Em Viana, Mato Grosso, Maranhão, dia 35 de abril, foi um atentado aos índios Gamela, em que 22 foram feridos, 3 tiveram suas mãos decepadas. E aqui é emblemático porque foi uma revolta de populares, né, de pessoas, 250 pessoas que atacaram também os índios junto com a polícia incentivado. E o pau d'arco, né, que foi dia 24 de maio, que é o caso mais recente, pra gente, que 10 camponeses e 9 camponeses e uma camponesa foram mortos, e antes foram também torturados e vítimas do Estado, né, pela polícia militar. Civil militar, por favor. E dentro desse panorama, pode ir. E dentro desses assassinatos, o que a gente, com dados parciais, né, de janeiro a maio, foram 39 assassinatos na luta pela terra. 22 sem terra, e isso não somente do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do MST, mas dentro da Liga dos Camponeses Pobres, LCP. 3 aliados, né, que são pessoas de referências, que os que denunciam também morrem, não somente os sujeitos dos movimentos e lideranças. Uma liderança quilombola, 9 poceiros, 4 indígenas, e 2 desses são lideranças. Então a gente tem uma evolução desses assassinatos. Aí a gente fez uma estimativa de 2017, de 2007 a 2017, com 39 assassinatos. Então foi o maior número. Por favor. E a gente faz
a discussão que no discurso, não somente da mídia burguesa, mas do Estado, os dois massacres foram um confronto. Então é um absurdo que a gente tenta desconstruir, porque eles não estavam... Porque o discurso da polícia é que eles estavam resistindo, foi em legítima defesa, todas essas questões. A gente defende que foi massacre, não foi confronto, as polícias mataram realmente os camponeses. E outra questão também que a gente coloca, que é sem direito à terra em vida, e até na morte, né, essas pessoas tiveram suas vidas desumanizadas, que a gente entende que é o mesmo Estado que mata, é aquele que desumaniza também os corpos das suas vítimas. Eles foram, em vários casos, as vítimas tiveram não somente os seus corpos levados, isso mais especificamente no último caso, no Pará, tiveram seus corpos levados de formas desumanas até seus familiares. Então a gente aponta também a desumanização do próprio camponês e a retirada de direito humano também a eles. E no Pará, após esse massacre, teve um ato aí eu coloquei solidariedade entre aspas, de solidariedade de parlamentares e ruralistas aos policiais proclamados como heróis. Então, não, eles estavam se defendendo. Então, teve uma manifestação em apoio aos policiais responsáveis pelo massacre, para a gente ver o panorama e o absurdo desse quadro. E entendemos que um dos casos do aumento, que até o Paulinho também a gente já dialogou, do aumento da violência no campo, além da impunidade, também a crise política, né, com o golpe institucional que avança. Temos golpes invisíveis todos os dias por conta do desmantelamento de órgãos públicos também, de fiscalização e o avanço também do agronegócio, por favor. E a impunidade, né, continua sendo a mantenedora da violência no campo, e a certeza de que não serão punidos faz com que se repita e que volte ao fazendeiro os mandantes para conseguir emprego novamente, né? E o Estado, a gente também entende que não é somente conivente com a violência no campo, mas ele também é agente ativo de promoção da violência. Não é somente omisso, se ausenta de promoção de políticas públicas, de proteção de direitos, mas também é ativo na violência. Aí aqui tem a fotomanifestação de indígenas, o agronegócio é irrigado com sangue indígena e camponês. E aí, nós entramos... Pode, por favor. Sim. A gente entra das vítimas ameaçadas de morte que foram assassinadas. Aí a gente também faz uma estimativa de 2007 a maio de 2017, que no total foram registrados 392 assassinatos, tentativas de assassinato, 407 ameaças de morte, 1.848. Dessas vítimas ameaçadas, 254 sofreu ameaça mais de uma vez e 48 foram assassinadas. Então, é recorrente a ameaça, a denúncia, a proteção, mas essas vítimas são mortas, né? E a gente não consegue, de certo modo, com os nossos limites de atuação, também resguardar todos os camponeses e camponesas que sofrem ameaça. Obviamente que há criação de rede de proteção de direitos humanos, mas ainda nossa ação tem limites, né? Por favor. E aí a gente... Você pode clicar de novo. E aí a gente entra nos dados dos conflitos no campo 2016. As ocorrências de 2016 foram 1.079. A gente, segundo as nossas pesquisas, é o maior desde a primeira publicação do caderno, que foi em 85. E essas ocorrências seriam situações em que, de alguma maneira, ocorreu violência, não somente assassinatos, mas ameaça, despejo pelo Estado, por
outras ações. Então, essas ocorrências aumentaram, como vocês podem ver a evolução de 2003 a 2016, e as ocupações e retomadas, que a gente entende que conflito não é somente ações de violência contra o campesinato, mas também são ações de resistência e de enfrentamento a tais agressões. E as ocupações retomadas de indígenas e comunidades tradicionais de modo geral, quilombola, diminuíram, como vocês podem ver. Em 2016 foram 1.194 ocupações retomadas, em contrapartida que desde 2003 391. Então, e aí fazendo também uma alusão fazendo uma associação dos dados dos acampamentos, também diminuindo. Em 2016 foram 22, em 2003 285. Então, total de conflitos, né, por terra, desde essas ocorrências, 2016, 1.295. E aí a gente se indaga, né, e a gente meio que, por que com o aumento dessas ocorrências, a violência recrudescida no campo, por que as ações de resistência dos movimentos diminuíram? Então a gente pode depois no debate conversar sobre isso, mas um dos que a gente aponta também não é somente a morosidade no assentamento dos sujeitos, ficam há anos debaixo da lona preta e em ocupações e acampamentos. E desses conflitos do ano de 2016, 57% foram também na Amazônia. Não é à toa, como os dados que o Paulinho colocou, a Amazônia está cercada pelos interesses também do agronegócio e o avanço do agronegócio. E essas ocorrências de conflito podem, de alguma maneira, ocorreram violência mesmo, não somente os assassinatos, mas tentativas e despejos. Por favor. Por favor, pode clicar de novo. E aí temos o total desses conflitos, que aí entra não somente os conflitos por terra, mas de água e também de conflito trabalhista. No total, 1.536 conflitos. De terra, totalizando 1.295, que foram as ocorrências que a gente já falou anteriormente. E de trabalho, 69 ocorrências, água, 192 ocorrências. Sendo que também o número de água, a gente vai falar um pouco mais à frente, também cresceu desde que a gente começou a fazer esse mapeamento de 2002. E o trabalho de questões trabalhistas diminuiu. A gente mais à frente também pode discutir. De terra, a gente conseguiu, aqui no Rio, mapear em Paraty, né, o assassinato de um caiçara, que também mais à frente a gente vai falar, e o conflito aqui em São João da Barra, em Água Preta, que a gente vai conversar um pouco, que é a questão do Porto do Açu. E sobre de água, na questão de trabalho, obviamente que existem, não vou falar, no Rio de Janeiro não tem nenhum, tem, mas nas nossas limitações a gente não conseguiu fazer esse mapeamento. E em Campos a gente conseguiu identificar um conflito, que é aqui em uma comunidade bem aqui pertinho, que é a comunidade de Goiabal, atrás daqui da UENF, e também Itaguaí, Mangaratiba e no Rio de Janeiro, que é a Baía de Sepetiba, que o Paulinho acho que vai falar um pouco mais à frente, e no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Esses conflitos por água não é somente em que ocorre a violência, mas a diminuição de acesso à água também, ou a impossibilidade das pessoas terem acesso à água. No total de conflitos no Rio, isso no Brasil todo, 1.536, no Rio a gente 6 conflitos, envolvendo 8.006 famílias. Por favor.
Ocorrências de conflitos por terra, 1.295 ocorrências de conflito por terra. 1.079 foram despejos, expulsões, pistolagens, ameaças e intimidações. 194, ocupações retomadas e 22 acampamentos. A gente tem uma estimativa que seriam quase 4 por dia de conflitos. Oriundo do poder público 5% e do poder privado 88%. 62 dos conflitos envolvem aí todo o campesinato na sua diversidade, né? Porque no camponês, desde o indígena, extrativista, quilombola, camponeses de fundo de pasto, poceiros, jaizeiros, ribeirinhos, pescadores, aí temos a diversidade do campesinato brasileiro. Por favor, comunidades tradicionais. Aí a gente esmiuça, né, desses conflitos do poder público, violência contra a família, 12.829 foram despejadas e muitas também ameaças de despejo, violência contra a família do poder privado. Aí a gente tem expulsas, tentativas de expulsão, sobremira de pistoleiros, que isso na mira mesmo, roças destruídas, casas destruídas e pertences destruídos. Então a violência não é somente contra os sujeitos camponeses, mas a sua família, os seus pertences, a sua casa e a sua roça. Por favor. Por favor. Então, e aí nesse gráfico a gente coloca que os conflitos por terra aumentaram desde 85, que é aquele dado que a gente aponta. As ocupações e retomadas diminuíram e os acampamentos também. Por favor. Eu posso disponibilizar depois esses dados, tá? E os conflitos pela água foram 172, né? 27 a mais. Em 2015 foram 135. E oriundo do poder privado, 95% e 5% do poder público. 78 envolvem pescadores, ribeirinhos, jaizeiros, vazanteiros, camponeses de fundo de pasto. 7 atingidos por barragens. E ano passado também, 2016, a gente vai também falar mais à frente, a gente teve um assassinato muito emblemático de uma companheira do MAB. E é isso, os números de conflito por água aumentaram desde 2002. Por favor. Que aí a gente pode apontar. Em 2002 a gente registrou 8, em 2016 172. Bom, por favor. Essa é a foto do nosso congresso em 2015. E violência contra a pessoa. Em 2016 foram 61 assassinatos, em comparação com 50, né, em 2015. Ameaçados de morte, presos, ameaçados de prisão, agredidos fisicamente. Em média, mais de 5 vítimas por mês, no caso dos assassinatos. E na região Amazônia, legal, se concentraram 48 dos 61 assassinatos. Então, se a gente for a proporção populacional, né, é muita gente. 50 dos 74 tentativas de assassinato, 171 das 200 ameaças de morte e das prisões, agressões, ameaças de prisão. Então, a Amazônia liderou esse quadro desastroso de violência contra a pessoa. Por favor. Quem são essas pessoas que morrem, né? Foram 16 jovens, 1 adolescente, 6 mulheres, 13 indígenas, 4 quilombolas, 35 na luta pela reforma agrária. Então. E a impunidade. A gente aponta como um dos propulsores, né, desse aumento da violência no campo, porque desses assassinatos e julgamentos de 1985, que foi quando a primeira publicação do caderno, a 2016, dentro de 1.834 assassinatos no campo, somente 112 foram punidos. E foram julgados. Destes casos, 31 acusados de mandantes foram condenados e 14 absolvidos, 92 acusados de executores são moderados e 204 absolvidos. Então, é um quadro
desastroso. Se a gente tem mais quase 2.000 assassinatos desde que a gente conseguiu fazer esse mapeamento do caderno de conflitos. E só 112 foram avaliados e casos julgados, fora os que foram absolvidos. Mas é um número um absurdo, né? E a gente percebe a morosidade aí a gente coloca no mapa dos casos, das vítimas, casos julgados, mandantes condenados e executores. Aí tem esse gráfico. Por favor. E nos conflitos trabalhistas de 2016, 68 por trabalho escravo, um caso de superexploração, 69 casos de conflito. Foi o menor número de conflito trabalhista que a gente conseguiu mapear. 750 trabalhadores em situações de escravidão, 544 foram resgatados, 9 eram crianças e adolescentes. Em 2015 foram 84 conflitos trabalhistas, sendo 80 casos de trabalho escravo, envolvendo 1.760 trabalhadores. Então a gente pode apontar também a questão da crise política, do desmantelamento dos órgãos de fiscalização, que a gente também trabalha com dados oficiais, e se diminuição de recurso, a destruição, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da ouvidoria agrária, que onde também tinha a possibilidade de você denunciar essas situações. Uma situação lastimável. Não corresponde à realidade, com certeza não diminuiu. Só a luta garante os direitos do povo. Por favor. Das manifestações, que a gente entende também as manifestações, desde, claro, que a gente entra não envolvendo as populações do campo, né? Das manifestações, desde a audiência, manifestações em rua, foram registradas 1.012 ações de manifestação. Então, a gente percebe que houve um aumento dessas manifestações e como resistência e de ação dos sujeitos do campo e da visibilidade. Muitas vezes acontecendo na própria cidade, mas quando envolve as populações do campo, a gente registra. Por favor. E aí a gente se pergunta, quem é que mata e quem é que morre? Aqui a gente tem a foto da companheira Nicinha, militante do MAB, né, do Movimento dos Atingidos por Barragem. A Nicinha foi morta dia 7 de janeiro. Ela foi amarrada, torturada e jogada no Rio Giral, que era onde ela lutava pela conquista de direitos dos camponeses na construção da hidrelétrica, né, de Giral. E ela foi morta, seu corpo foi encontrado depois amarrado em uma pedra. Lastimável, né, aconteceu. Zé Sapo, no Maranhão, foi também um quilombola, na conquista, né, da questão de ter seu território mapeado e conquistado enquanto território quilombola. Ele foi assassinado. O Claude Eli Aquileu de Souza, no Mato Grosso do Sul, indígena, de 23 anos, jovem, foi morto também por mandantes. E aqui no Rio, em Paraty, que o Jason Kaique Sampaio, Caiçara, foi morto pelos policiais, por 2 policiais na sua casa, e eles colocaram que foi também em legítima defesa. E tem várias manifestações contra isso, que não foi legítima defesa, foi execução. O Jason também com 23 anos, jovem, na luta em Paraty. E aqui a gente tem um poema do Roberto Malvésio Gogó, que é um agente da CPT lá da Regional Nordeste, e ele, assim que ocorreu também um massacre lá no Pará, em Pau d'Arco, ele escreveu
esse poema. Porque o pobre tem corpo. Porque o pobre tem corpo. O corpo é carne, o corpo é água, o corpo é ar, o corpo é terra, o corpo é sexo. O corpo sente, o corpo deseja, o corpo nasce, o corpo cresce, o corpo adoece, o corpo envelhece, o corpo morre. Por favor. Por que pobre tem corpo? O corpo come, o corpo bebe, precisa de teto, precisa de espaço, precisa de roupa, de banho, sapato, cuidado. O corpo cheira, o corpo fede, o corpo apodrece, o corpo incomoda. Não tivesse corpo, o pobre não seria problema e ninguém se incomodaria. Porque pobre tem corpo. Então, pra gente, a própria existência do campesinato é uma afronta ao agronegócio, ao sistema capitalista, porque aponta para um outro modo de sociedade, para um outro modo de vida. E a existência do camponês, da camponesa, do campesinato é uma ameaça para essa lógica do sistema capitalista. E por existirem, já ameaçam a reprodução dessa lógica. E porque pobre tem corpo, porque camponês tem corpo, porque resistem. E a gente entende também que o camponês não tem medo de morrer. Vocês podem perceber várias tentativas de ameaças e não saem da luta. E que tiveram seus corpos ceifados. E a gente, na verdade, na missão, né, que a gente tem enquanto pastoral da terra, não é de, mas desses mártires, por que vocês fazem esse mapeamento? Vocês falam de gente morta, porque a gente entende que eles tombaram na luta. O sangue dos nossos mártires é que rega a nossa vontade de existir e de prosseguir. Obrigada. Muito obrigado, Priscila. Passar agora para o professor Paulo Roberto para ele terminar, fazer a complementação. Bom, então, na primeira parte eu fiz uma exposição dos marcos que a gente já vai ter que são fundamentais para entender a questão agrária brasileira, e a Priscila complementou agora com essa questão dos dados da CPT que materializam essa dimensão especificamente da violência, né, que faz parte desse modelo agrário brasileiro. Então, somados aqueles elementos, né, que eu tinha trazido, que são, na verdade, dimensões que balizam nessa própria violência no campo, né? E aí, agora a gente vai trabalhar um pouco especificamente aí a dimensão dos conflitos pela terra no estado do Rio de Janeiro, né? Para então e depois o Pedro se complementar com o caso aqui do Açu mais especificamente, né? Quando a gente olha então o processo de ocupação do espaço agrário e dos conflitos então no campo fluminense, né? Vou fazer uma breve contextualização histórica desse processo e a gente chegar então aos dias atuais, né? Então, a gente, esse mapa é um mapa que traz a cobertura vegetal original, né, existente no estado do Rio de Janeiro, que basicamente, vocês podem observar, profundamente marcado pela presença da Mata Atlântica, né? Tanto aquele verde mais escuro quanto o verde um pouco mais claro, né, são expressões da Mata Atlântica. Basicamente aqui uma Mata Atlântica mais úmida, né, na Baixada e nos contrafortes da Serra, e no reverso da Serra do Mar e uma parte substancial aqui do noroeste, norte-noroeste fluminense, uma Mata Atlântica um pouco menos úmida, mas, né, também essa vinculação aí com a dimensão da floresta, né? E um cinza ali mais extenso, próximo aqui exatamente, né, a Campos, né, Campos, São João da Barra, com uma vegetação litorânea, basicamente de restingas, né? Então, Mata Atlântica e restinga, basicamente, era a configuração, alguma coisa de manguezais, né,
também uma vegetação litorânea, e Mata Atlântica é o que você tem como característica do estado do Rio de Janeiro, originalmente na sua vegetação, outra área de campo de altitude, nas áreas um pouco mais elevadas, mas fundamentalmente então uma cobertura vegetal muito densa. E a presença indígena histórica nesse território convivia com essa floresta. Convivia com essa floresta a partir de uma agricultura itinerante de roça, em que a presença indígena se nutria da floresta, a floresta se nutria da presença indígena, numa relação de simbiose muito forte, que preservou então praticamente intacta a floresta, a Mata Atlântica, no o que é hoje o estado do Rio de Janeiro, até 1500, em que você tinha vários agrupamentos indígenas em convivência com esse ambiente florestal predominante e também com vegetação litorânea. Inicia-se a partir então de 1500, com a conquista portuguesa e a distribuição das Seis Marias e a formação, portanto, do latifúndio, o processo de destruição dessas florestas. No primeiro momento, as florestas litorâneas, nos séculos XVI e XVII, porque você vai tendo o desmatamento, seja para a extração de madeira, seja para a implantação das primeiras fazendas de produção agrícola, que vão aí estabelecer uma dinâmica na Mata Atlântica de baixada, porque os primeiros núcleos de povoamento vão instalar exatamente na área da baixada. Então, em torno da Baía da Guanabara, em torno da Lagoa de Araruama, e aqui demora um pouquinho mais, mas quando eles conseguem chegar até a Baixada Campista e derrotar os índios goitacazes, que propuseram uma resistência forte inicialmente, também aqui na Baixada Campista se estrutura esse processo de ocupação. Isso vai se dando então a partir da destruição das Seis Marias e da formação dos engenhos de cana. E aí o uso do fogo é um elemento central para promover esse processo de degradação e devastação, que vai marcar esse processo de ocupação dessa área toda. Então, durante os séculos XVI e XVII, o desmatamento se alastra substancialmente pelo recôncavo da Guanabara, pelas baixadas litorâneas em torno da Lagoa de Araruama, e também aqui na Baixada Campista, na parte da foz, próxima à foz do Paraíba do Sul, e também as lagoas que nós temos aqui na região norte fluminense, Lagoa Feia, Lagoa de Cima, Lagoa do Campelo, como exemplo desse sistema lagunar bastante rico e complexo daqui da Baixada Campista, que vai então em torno dela se estruturando esse processo de formação dos engenhos de cana. E apenas no século XVIII, final do século XVIII, na verdade já na virada para o século XIX, você começa então a transpor os limites da Serra do Mar e começar um processo de ocupação então na Serra e nos contrafortes da Serra do Mar, no reverso da Serra do Mar, em direção ao Vale do Rio Paraíba do Sul, com a cafeicultura. Então, séculos XVI, XVII e XVIII, basicamente é a faixa litorânea entre a Serra do Mar e o litoral, que está ocupada até esse momento com o latifúndio monocultor escravista, basicamente associado à produção de cana-de-açúcar, com a formação então dos engenhos. A partir do século XIX, fundamentalmente, nós temos a ocupação da região serrana, do reverso da Serra do Mar, e então do médio Paraíba se dando, e depois chegando no oeste fluminense, uma ocupação com base na cafeicultura. E a cada ciclo de reversão de uma dessas monoculturas, ou o café ou a cana, você tem então a substituição dessas monoculturas pela criação extensiva de gado, com uma estratégia de preservação do monopólio da grande propriedade fundiária sobre a terra, nesse contexto de crise dessas monoculturas. Então, refluxo da cana, expansão da criação de gado como forma de assegurar o controle territorial. Refluxo do café, expansão da criação de gado como forma de manter o controle dessas terras. O resultado disso foi que nós chegamos ao final do século XX com esse desenho do mapa. Então, vou passar de volta rapidamente lá para o primeiro, para vocês terem a dimensão da comparação, que é o que nos interessa
mostrar o grau brutal de devastação produzido pelo latifúndio e os seus ciclos monocultores no estado do Rio de Janeiro. Essa é a configuração inicial da vegetação, né? Esta agora é a configuração do que restou, né, da vegetação original dentro do território do estado do Rio de Janeiro. Fundamentalmente, né, você tem alguns vales encaixados, né, e basicamente o topo, né, e as áreas mais escarpadas da Serra do Mar que sobraram, né, com a área de Mata Atlântica. O resto foi totalmente devastado. Mata Atlântica de Baixada praticamente não existe mais, né? E também, né, o reverso da Serra e o Médio Paraíba completamente devastado, e aqui na Baixada Campista, então, né, talvez a vergonha seja ainda mais expressiva, não sobrou nada praticamente de mata para contar a história, né, da existência outrora de uma Mata Atlântica de Baixada, aqui, né, em boa parte da Baixada Campista e das colinas, sobretudo, né, que aí se colocam dentro do contexto, assim como o Noroeste Fluminense, que também praticamente não tem nada mais de mata mais substancial. São pequenas ilhas em topos mais isolados, né, que sobraram desse processo, né? E uma coincidência que é a presença nessas áreas de um campesinato caiçara, sobretudo lá no litoral sul do estado, né? Um campesinato negro que, né, resta do processo de depois de fim da escravidão, tanto no Vale do Médio Paraíba quanto aqui na própria Norte Fluminense, e um campesinato migrante, né, de origem europeia, principalmente nas áreas da região serrana, onde alguns núcleos coloniais foram criados ao longo do século XIX. Isso foi o que restou, e é interessante essa associação, que essas áreas em geral têm uma coincidência, né, com essas presenças. Você vai ver hoje onde estão as áreas que estão sendo reivindicadas como áreas quilombolas no estado do Rio de Janeiro, né, com exceção de uma outra área aqui de senzalas que ficaram aqui na Baixada do Norte Fluminense, a Baixada Campista, né? Mas a maior parte deles lá no Médio Paraíba são serras, né? A Serra da Beleza, lá em Valença, né? A Serra em Coatis, esqueci agora o nome da Serra lá de Coati. Então, ficaram incrustados alguns núcleos de resistência dentro desse processo, né? E principalmente na Baía da Ilha Grande, que você tem aí uma resistência um pouco maior ali colocada. Essas áreas aí hoje são todas elas praticamente o que resta, né, de áreas são parques. Tirando os parques não resta mais nada, praticamente de áreas mais extensas. Então, ali no sul, né, é o Parque Nacional da Serra da Bocanha. No miolo ali do estado você tem o Parque Nacional da Serra dos Ovos, o Parque Estadual dos Três Picos. E aqui mais chegando para o Norte Fluminense você tem o Parque Estadual do Desengano, né? E lá no sul do estado, no interior, o Parque Nacional de Itatiaia. Tirando, né, esses parques, aí você praticamente não tem mais nada. E de Restinga, sobraram a Restinga de Jurubatiba, que é um parque também, e depois aí o Pedro vai falar, sobrou, mas já não sobra mais muito, né, a Restinga do Açu, né, ou a maior Restinga, na realidade, que a gente teria ali em São João da Barra, e que o processo de destruição ambiental dela está em curso agora de forma acelerada, com a implantação do porto e do complexo industrial do Açu, né? Então, esse quadro é um elemento que eu queria trazer. Além disso, né, queria então detalhar um pouco mais, aí vou brevemente já encaminhando para isso, destacar uma dimensão da evolução dos conflitos pela terra no estado do Rio de Janeiro, né? Basicamente dos anos 50 para cá, o que a gente tem um desenho que esses conflitos vão seguindo uma marcha que eu chamaria de marcha da desruralização a partir da ampliação da urbanização e da expulsão de populações do campo, que se dão nos anos 50, 60 e 70. Depois nós vamos ver um processo em que há uma retomada das lutas pela terra no estado, impondo uma reversão parcial mais importante a esse processo de desruralização no Rio de Janeiro, que se coloca nos anos de 80, 90 e 2000, com as ocupações de terra sendo a maior parte dos conflitos pela terra no Rio de Janeiro, e a partir do final dos anos 2000 e agora da década de 2010, uma retomada dos processos de expulsão de trabalhadores rurais da terra, no rastro agora dos grandes projetos de desenvolvimento, e aí eu deixo a bola para o Pedrópolis seguir. Então observe, né? Década de 50, os conflitos são basicamente situados na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Em torno das principais
municípios com conflitos são Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, Cachoeiras de Macacu, né, que são aí áreas periféricas ao Grande Rio, né, onde o avanço da urbanização está produzindo conflitos pela terra. O mesmo desenho se mantém na década de 60, onde a concentração maior dos conflitos também está aí ainda, né, que é esse movimento. A cidade do Rio de Janeiro crescendo, a região metropolitana crescendo, áreas que eram áreas rurais sendo transformadas em áreas urbanas e os trabalhadores rurais sendo expulsos da terra pela especulação imobiliária. É este movimento que está em curso na década de 50 e na década de 60. Né? Esse movimento na década de 70 mantém a característica central, a urbanização expulsando trabalhadores, o avanço da especulação imobiliária expulsando trabalhadores. Só que agora com dois outros polos, o polo da Baía da Ilha Grande e o polo das Baixadas Litorâneas. Né? O polo da Baixada Litorânea, né, e da Baía da Ilha Grande são dois polos turísticos que nos anos 70 se desenvolvem fortemente com a segunda residência e com o turismo de veraneio se estabelecendo nessas áreas. Né? Então ambas as áreas foram aproximadas da capital pela construção de rodovias que facilitaram o acesso a essas áreas. Né? Então a Rio Santos corta ali a área de Angra e Paraty, explodem os conflitos pela terra naquela região, com a expulsão de populações que estavam ali há centenas de anos, caiçaras, quilombolas, etc. E nas regiões, né, aqui na região da Baixada Litorâneas, é a BR-101 Norte, que vai ser asfaltada, que vai também gerar todo o processo de especulação imobiliária em direção a essa região. Cabo Frio, Búzios, são municípios onde o turismo se expande violentamente nos anos 70, e no rastro de expansão turística você tem expulsão de populações do campo e a urbanização nessas áreas. Em torno da Lagoa de Araruama, por exemplo, que é uma área importantíssima naquela época de pesca combinada com produção de sal, praticamente todas as salinas são transformadas em condomínios, né, de veraneio, e essa explosão da urbanização, nesse caso ligado à segunda moradia e ao turismo de veraneio, vai fazer com que os conflitos explodam nessas áreas. Né? Então, é um movimento, percebam, 50, 60, 70, de expulsão de trabalhadores da terra no rastro da expansão da urbanização e da especulação imobiliária. Nos anos 80 acontece um interessante fenômeno de reconcentração dos conflitos no Grande Rio. Né? E aí não são mais os processos de expulsão que estão predominando. São as ocupações de terra que você teve nessa região nos anos 80. Por quê? Porque o início dos anos 80 é marcado por uma crise econômica brutal, com desemprego fortíssimo e uma retomada das lutas pela terra no Brasil, que vai produzir um movimento em que parte das populações desempregadas, né, do Grande Rio vai ocupar terras no cinturão, né, especulativo que estava ainda em grande parte com aquela lógica de produção extensiva de gado, não efetivamente urbanizado. Né? Então várias áreas, né, vão ser ocupadas dentro da área da Baixada, dentro desse contexto dos anos 80, dentro desse movimento, né, de recuperação de terras, né, que muitas vezes tinham sido as terras onde trabalhadores tinham sido expulsos nos anos 50 e 60, mas que as terras ficaram pela especulação imobiliária, não tinham sido efetivamente ocupadas, e há uma retomada em grande parte dessas terras ou de outras próximas a elas, dentro desse movimento que ocorre nos anos 80. Né? Nos anos 90, há um deslocamento muito forte dos conflitos para o norte fluminense, em especial Campos dos Goytacazes. Aí é o cenário, né, da crise da economia sucroalcooleira no norte fluminense, que vai responder por esse processo, né? A falência generalizada das usinas e as ocupações de terra que começam a acontecer aqui no norte fluminense, primeiro na periferia da região, né, Conceição de Macabu, Macaé, tem as primeiras ocupações de terra de usina, e a partir de 97, a ocupação da usina São João, onde hoje é o Zumbi dos Palmares, que abre, né, todo um processo de ocupações de terra pelo MST aqui dentro da região, no município de Campos dos Goytacazes. Na sequência do Zumbi, você vai ter as terras da Baixa Grande, as terras da Cambaíba, as terras das diversas usinas falidas, né, ao longo dos anos 90 aqui no município de Campos e, né, na região norte como um todo, que vão sendo ocupadas dentro dessa dimensão, então, de uma expansão das ocupações de terra no norte fluminense, fenômeno que se estende pela década de 2000, onde também a concentração das ocupações está colocada aqui, embora o MST também abra outros polos de ocupação de terras,
no estado, sobretudo lá no Vale do Paraíba, no Médio Vale do Paraíba, região de Vassouras, de Valença, de Barra do Piraí, de Piraí, onde você também tem, né, uma ação importante do movimento que passa a estruturar no estado em 4 grandes regiões, né? Região Sul, região Baixada, região de Macaé, região Lagos, né, que eles vão chamar, Casimiro de Abreu e Macaé, e aqui no Norte Fluminense, né? A FETAG também vai fazer algumas ocupações de terra nessas regiões, né? Principalmente a FETAG vai atuar nas baixadas litorâneas e aqui no Norte Fluminense e indo para o Noroeste, alguma coisa lá para Itaperuna, estabelecendo aí já um movimento, né, também de ocupação de terra nessas áreas. Então, na década de 2000, esse processo se reforça, né? E no final dos anos 2000, para a década então de 2010, nós começamos então aquilo que eu falei, que é a reversão, né, novamente do movimento dos conflitos pela terra no estado. Passa a predominar então não as ocupações como nas décadas de 80, 90 e 2000, mas agora passa a predominar novamente o processo de expulsão de trabalhadores das suas terras, agora vinculados a grandes projetos de desenvolvimento no estado, né? Principalmente aqui vejam que São João da Barra, né, passa a estar destacado ali no mapa, porque é o caso do Porto do Açu, né? E você vai ter também lá no caso do Rio de Janeiro a questão da TKS-SA, que pega uma área rural ali de Santa Cruz e vai afetar aquela área do oeste do município do Rio de Janeiro, né? Como processos que estão já nesse momento evidentes de conflitos aí que vão se estabelecer dentro desse contexto, né? O que agora então no âmbito desses grandes projetos de desenvolvimento, né? O Porto do Açu, o Arco Metropolitano, o Comperge, o Complexo do Farol e Barra do Furado, o Porto de Sepetiba, Hidrelétrica de Simplício, TKCSA, né, que você vai ter esse conjunto, né, de questões resultantes desse processo, que abrem então para uma intensificação da concentração fundiária, da expulsão da população do campo e, inclusive, de um processo crescente de diminuição da produção agrícola no estado do Rio de Janeiro. A agricultura vai perdendo cada vez mais espaço no Rio de Janeiro, perdendo cada vez mais importância, e o estado do Rio de Janeiro vai tendo a situação de abastecimento alimentar cada vez mais agravado pela falta de produção agrícola dentro do estado. A produção de arroz já não existe mais, por exemplo, a produção de feijão praticamente não existe mais, né? Tirando algumas produções muito específicas como tomate, né? O resto é um cenário de crise generalizada na produção de frutas, de cereais, de alimentos básicos realizados dentro do estado do Rio de Janeiro. Então isso configura esse cenário de crise, onde um dos exemplos mais cruéis, né, dessa violência contra os trabalhadores rurais e dessa violência contra, né, os camponeses que historicamente resistiram a toda a lógica da monocultura do estado, é o caso do Porto do Açu, que aí o Pedrópolis vai falar mais detidamente aqui pra gente, né? Obrigado.